E aí que vem a minha questão que eu iniciei falando que nós teríamos um papo sério nesse episódio. Boa parte das pessoas aceitam como normal viver irritadas, viver estressadas, viver reclamando de tudo, viver chato, ranzinhos e reclamão e não fazer nada para mudar. Isso é inaceitável. Você passar uma vida irritado, estressado e você não fazer nada para mudar, isso é inaceitável. Se incomode com isso, porque isso faz você viver mal. É óbvio que existe o que nós conhecemos e o que você, estando aqui no podcast, já sabe, que é a aversão à perda. Todos nós temos aversão à perda. O que é a aversão à perda, né? A aversão à perda é justamente a nossa sobrevalorização do que nós vamos perder em detrimento das oportunidades de ganhos que teremos. Então, em qualquer processo de mudança, existe o status quo, que é, por exemplo, eu, nessa construção da faculdade, eu ter ficado lá. Isso era meu status quo, era eu ficar dentro do contexto que já era conhecido, que já era compreendido, e que era o meu, entre aspas, métier, digamos assim, né? Então, aquilo ali era a construção normal, era o meu senso comum, certo? Só que o que acontece? A manutenção daquilo ali ia amplificar o meu estado de humor negativo, o meu afeto negativo, certo? Só que, por ser conhecido, o conforto de ficar ali, mesmo diante de um afeto negativo amplificado, por vezes ele pode ser maior e mais, não maior, mas ele pode ser mais aceitável do que justamente fazer a mudança, porque o custo da mudança em termos psicológicos, por vezes, ele é maior, porque existe a aversão à perda. O que é, nesse contexto, o risco da aversão à perda? Eu já tenho aqui um emprego, eu já tenho aqui uma estrutura, vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que perder isso em busca de algo que eu ainda não sei o que é, e eu não sei como vai acontecer, e eu não sei. Então eu prefiro me manter preso aqui do que correr o risco de perder. É aquela coisa, a dor de perder dói tanto que eu prefiro evitar a perda do que caminhar na direção de um ganho. E aí isso é um dos motivos que faz com que tu realmente se paralise na exata condição em que você está. E você aceite viver mal. Então o meu convite aqui hoje é: nós não podemos aceitar viver mal. Nós precisamos de motivação para a mudança. E para isso você precisa olhar o que faz sentido para sua vida. Você precisa ter locus de controle interno, olhar para sua vida e dizer assim: o que daqui é minha responsabilidade e eu posso fazer diferente. Não ficar culpando, eu poderia, ai meu Deus, o sistema é ruim, ai meu Deus, é muito burocrático, ai meu Deus, eu não concordo. O que ia fazer a diferença? Ia mudar alguma coisa? Eu ia lá em Brasília mudar a lei, né? Eu ia no Ministério da Educação fazer alguma coisa? Não! Eu não tenho esse poder. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar frente ao ambiente que não está sendo coerente comigo. E a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por vezes tu é chato, reclamão, ranzinza, em qualquer contexto, sabe? Tu reclama de absolutamente tudo, porque esse é o teu normal. E aí tu tem que ponderar isso também, né? Porque não é simplesmente assim, se eu tô irritado aqui, então significa que é o meu trabalho que tá ruim e eu tenho que sair. Não, peraí. Mas será que é o teu trabalho que tá ruim, que tem inputs que te geram alteração de humor negativo? Ou é o teu olhar frente ao trabalho que é distorcido? E que tu tá reclamando de coisas que, na verdade, são benéficas, só que tu não está percebendo tal como. Eu vou falar sobre um estudo que trouxe esse entendimento de uma forma muito legal, e aí a gente vai avançar nesse sentido. Então, até aqui, o que a gente tem que entender é que essa vivência desse humor negativo, ela é ruim para nossa vida,
para o nosso dinheiro, porque eu não vou produzir bem, vou só reclamar, para nossas relações sociais, para absolutamente tudo. O que não significa que existir flexibilidade de humor é uma coisa ruim. Isso é um ponto importante. Quando a gente fala disso, assim, dessa forma, parece assim, nossa, então é horrível eu me sentir mal, né? É horrível eu ter flutuação de humor, é horrível eu me sentir irritado. Não, não é. Do ponto de vista evolutivo, o que nós entendemos hoje, né? Que a flexibilidade de humor, foi selecionada, ela é adaptativa do ponto de vista evolutivo. Como assim? Pensa que está chegando, sei lá, o outono. Esse foi inclusive um exemplo que foi dado num artigo. Que vai estar, como sempre, aqui nas descrições. Inclusive, às vezes vocês me mandam, né, direct lá no Instagram. Jéssica, queria uma referência e tal. Todos os episódios do podcast, eu coloco as referências as quais eu utilizei para a construção do episódio na descrição do vídeo. Então, é só vocês abrirem aqui a descrição e pegar. Ah, Jéssica, podia botar o link. Gente, pelo amor de Deus, eu já tô fazendo um monte de coisa aqui. Eu já trago os artigos, eu já trago o entendimento dos artigos. Aí tu quer mais o link, né? É só pegar o nome e colocar no Google. Ser ativo em relação à sua vida. Não seja passivo, seja ativo. Busque resolução. Não busque tudo de mão beijada, porque daí tu nunca vai se desenvolver na vida. Enfim, puxão de orelha. Seguindo. Então, do ponto de vista evolutivo, pega um caçador-coletor no outono. Existem muitas frutas. E cada vez que ele vai coletando aquelas frutas, o humor dele vai melhorando. Nossa, que gostoso, né? Consegui uma banana, consegui uma maçã, consegui, sei lá, tô falando aleatório, né? Porque eu não sei o que na nossa evolução tinha à disposição lá naquela época. E aquilo vai aumentando o humor dele, e ao deixar ele com um humor, né, um afeto positivo ampliado, aquilo ali vai fazendo com que ele tenha, né, dentro desse espectro entre humor mais para cá felicidade, para cá tristeza. Felicidade ou alegria, né? Não vamos entrar na discussão técnica desses nomes. Mas quanto mais para cá ele tá nesse espectro, mais disposto, mais motivação ele vai ficar para seguir pegando as frutas. Então, do ponto de vista evolutivo, esta flexibilidade de humor faz com que comportamentos sejam reforçados na medida em que eu percebo a recompensa que eu tenho eles. E essa percepção de recompensa, ela é muito modulada a partir do humor que nós temos. Agora, uma pessoa, esse mesmo caçador-coletor, ele vai pegar uma fruta e passa mal, né? E enjoa, e passa muito mal. Bom, aquilo ali vai fazer com que ele tenha um humor deprimido, ele vai ficar mais para baixo, ele vai ficar mais enjoado, daqui a pouco ele vai ficar amolado, não vai conseguir caminhar direito porque tá enjoado, enfim, vai ficar, né, na bad. Isso vai fazer com que module o comportamento dele mais uma vez. O que vai acontecer da próxima vez? Ele não vai comer aquilo ali. Então, percebe? Esta flexibilidade de humor, ela é positiva, porque é esta flexibilidade de humor que nos movimenta, tanto na direção de inibir comportamentos que não são funcionais, como comer algo que te faz mal, quanto de potencializar, né, de fortalecer comportamentos que vão te direcionar aos teus objetivos, no caso alimentação ou qualquer outro objetivo. Ganhar mais dinheiro, ter bom relacionamento, fazer exercício físico, se alimentar direito. Tudo isso vai partir dessa flexibilidade de humor. Então não é que a flexibilidade de humor ela seja uma coisa negativa, entendeu? A gente só tem que ter esse entendimento dessa questão de que, por vezes, se nós estamos muito nesse lado de cá, nós talvez tenhamos coisas para mudar. E aí está na hora de mudar, certo? Então essa é a construção que a gente tem que entender até aqui. Foi selecionado evolutivamente, é bom, só que sempre nós vamos estar buscando a homeostase. Nós não vamos querer ficar triste, né? Nós não vamos querer... E então a gente precisa modular isso.